E aí as relações, elas estão muito frágeis, né? As extremidades, elas estão muito, muito frágeis, e é nesse momento que as coisas se confundem, porque quando a gente pensa numa fronteira fragilizada como a gente está, do neopentecostalismo no Brasil, o pentecostalismo que foi atravessado pelo neopentecostalismo, a gente vê que essas fronteiras relativizadas, elas permitem algumas associações que eram absurdas até pouco tempo atrás. Né? Então, você falar traficante evangélico na mesma frase seria algo extremamente absurdo. O título do livro da Cristina é Oração de Traficante, porque ela faz referência a uma oração que os traficantes no Complexo Jacari realizam no radinho às 5 da manhã, orando o Pai Nosso, pedindo a Deus que cuide dos trabalhadores, que não tenha confronto com os policiais, o Terceiro Comando Puro, que é uma dissidência do Terceiro Comando, que você citou aí. Então, o Terceiro Comando Puro, que tem essa associação, que tem esse movimento que carrega o nome de personagens bíblicos, inclusive, Moisés, Arão, eles se consideram aqueles que foram chamados para conquistar a Terra Prometida, mas ainda tem essa relação com o olhar cuidadoso para os pastores que mantêm essa blindagem moral, sabe? Você quer ver quando eu vi que isso iria acontecer inevitavelmente? Foi mais ou menos em 1991, em Bangu 1, na ala do Terceiro Comando, tinha um cara chamado Sansão. Era um apenado chamado Sansão, que tinha levado um tiro aqui no crânio e tinha um buraco, ele atravessava aqui o crânio do Sansão. E eu levava Bíblias, pregava de ala em ala, e lá, pregando na ala dele, nós fomos ficando próximos. É impossível você ficar junto com 12 pessoas, de ala em ala, cada ala com 12, durante anos, e não ir criando uma familiaridade radical, visceral, às vezes. E aí ele virou para mim, eu dei uma Bíblia para ele ler, ele começou a ler, eu chegava lá e dizia: reverendo, esse livro é maravilhoso. Aí eu cheguei lá um dia, ele estava em Juízes. Aí ele veio com a Bíblia dele e falou: olha aqui, eu nasci na hora errada, reverendo. Olha esse Sansão. Sou eu. Se eu tivesse nascido nesse tempo, eu seria juiz de Israel. Eu fiquei olhando para ele e eu falei: meu Deus, infelizmente, isso vai acontecer um dia, porque esse pessoal vai associar, especialmente na leitura teológica do legalismo, que inclui o Velho Testamento, com os seus apedrejamentos, com os seus fuzilamentos, com as suas eliminações, com as suas táticas de guerra, com o tomar de lugares e de regiões. O Velho Testamento, especialmente antes de Davi e de Salomão e dos reis de Israel, no período dos juízes, até Davi e a fuga, até ele tomar o reino e se tornar rei de todo Israel, aquela é uma descrição perfeita para produzir uma prática religiosa, aonde o Deus que para o sol é o Deus também que te dá a liberdade de cortar o prepúcio do inimigo, dos filisteus. E se você tem uma mãe orando em casa e uma avó, isso fortalece poderosamente. Agora, eu conheço pelo nome e já me fizeram a proposta, mais de uma vez, de lavar o dinheiro. Quando eu me divorciei, e houve um escândalo em 1998, 99, o que aconteceu? Alguns desses indivíduos acharam bom, agora o reverendo perdeu a blindagem moral. Eles pensavam que a minha blindagem moral vinha do status de inexpugnabilidade e tudo mais que eu tinha. Eles não tinham a menor ideia que era algo que tinha a ver só comigo e não tinha a ver com igreja nenhuma, religião nenhuma associação, nenhuma validação exterior. Ofereceram a mim. Então, eu fico vendo, e eu conheci outros
que aceitaram e que trabalharam seriamente. Conheço alguns que fazem isso e conheço denominações que fazem assim. Então, essa coisa de saber andar como ovelha, cordeiro, no meio dos lobos, é a única blindagem moral, a blindagem espiritual é essa. Sim. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E quando eu ouvi falar de você, eu fiquei vendo uma cordeirinha no meio dos lobos. E peço ao Senhor que te dê toda a luz, toda a sabedoria, toda a coerência, toda a humildade, toda a simplicidade para andar nesse poder. Sim. Porque é o único poder, é aquele que está ali, Lucas 10. É aquele ali. Dinheiro não é importante, não levem alforge, não se preocupem com isso, não façam discriminação, aonde vos derem de comer, comam, mas também não façam associação com quem não seja da paz. Tem que ser filho da paz. E cheguem em meu nome com o poder do reino de Deus, orando, curando, com a intensidade da sinceridade com Deus e com os homens. E aí Satanás cai do céu como um relâmpago. E os cordeirinhos atravessam o túnel da escuridão maligna dos lobos. É a figura de Jesus. E só pelo Espírito Santo a gente consegue, pelo poder do Espírito Santo a gente consegue entrar e manter essa blindagem moral. Porque por nós mesmos a gente se perde, né? A gente tem uma facilidade de se perder muito grande. E tem também a vaidade dessa relação, é uma relação de poder muito cheio de soberba, de arrogância e de vaidade. Eu vi pessoas que se perderam, pastores, por causa da vaidade de serem reconhecidos pelo tráfico, como autoridades da comunidade, autoridades validadas, ungidas pelo tráfico. Isso é de um poder perverso, extraordinário, que as pessoas nem imaginam como funciona, e eu já vi tanta gente ficar fascinada e se entregar e se perder, se arruinar nesse processo. Mas isso que você falou de identificar lá na década de 90, essa ressignificação do texto do Antigo Testamento, é justamente o que a gente percebe hoje, né? Porque até também pelo distanciamento da mensagem do Evangelho, pelo distanciamento de uma pregação voltada mesmo para o Evangelho, até de um pentecostalismo clássico, que a missão era pregar Jesus e anunciar a volta dele, né? A gente pensa em anunciar o reino de Deus e pregar a sua volta, né? A capacitação, o poder do Espírito no pentecostalismo é para a missão de evangelizar em nome de Jesus e de anunciar que Jesus Cristo vai voltar. Com o neopentecostalismo e o atravessamento do neopentecostalismo, a gente muda essa mensagem vira uma mensagem veterotestamentária, a mensagem do Antigo Testamento. E aí essa apropriação, essa ressignificação desse texto, né, como você está dizendo, de Juízes, ou de qualquer movimento do Antigo Testamento que se aproxime desse etos da favela, que é de conquista de território, de guerra de deuses, de dominação de lugares e de não só quando domina, né, mas quando eles dominam, eles precisam identificar com a divindade que eles servem. E aí tem que virar sacro o lugar, não é? Isso, a boca tem que se transformar num ambiente sacro. Exatamente. No mínimo numa gruta de adulão. Mas e aí existe essa violência religiosa, né? Essa violência religiosa que a gente vê explodindo, principalmente no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Norte, na Baixada Fluminense, em nome de Deus. Né? E aí eles ressignificam o discurso evangélico, ressignificam o discurso evangélico neopentecostal, especialmente, e fazem essa guerra em nome de Deus e fazem essa violência contra casas de umbanda e candomblé em nome de Deus também. E outra coisa, Caio, que eu não falei ainda. Pode falar. Como a gente também, a partir de uma experiência pessoal, a gente construiu uma rede de atendimento a mulheres que sofrem violência, meninas e mulheres que sofrem violência, essa é uma outra questão que a gente vive na comunidade.
Porque muitas vezes as mulheres que nos procuram são mulheres de um integrante da comunidade, do tráfico. E aí a gente, além de ter que atender essa mulher que sofre violência doméstica, que está dentro de um contexto de violência, a gente precisa também ter esse confronto com o tráfico de drogas, porque muitas vezes é o traficante, e é esse traficante que também agride ela em nome de Deus, porque diz que o corpo não pertence a ela, que o corpo pertence a ele, que Deus deu a mulher para servir ao homem. E ele também não só domina a favela, o território em nome de Deus, como violenta a mulher em nome de Deus. Então, a gente ainda tem esse confronto. Aos seus próprios traficantes. Nesse caso. E tem o Instagram desse grupo, né, Viviane? Você tem. Passou aqui para mim, vou cortar aqui e mostrar, ó. Bota aí, Braulio. Tá aí. Isso. Tá aí no ar, né? Iruá, eu adorei esse nome. Adorei esse nome. Esse I, ele vem de quê? Do I de internet, porque o Ruá é espírito. Sim. Então, o I é de instituto. Instituto Ruá. Sim, porque não é só uma rede de acolhimento, mas também de formação de pessoas que falem sobre violência contra a mulher nos ambientes religiosos. Muito legal. Eu quero que todo mundo que venha nos assistir, os que estão assistindo em todas as plataformas e os que virão assistir, deem uma visitada lá e vejam tudo isso. Eu sei exatamente como isso é, assim, na visceralidade da dor da prática. Porque na Fábrica de Esperança, antes da fábrica, os trabalhos que a gente fazia de natureza social sempre envolveram presidiários e suas famílias. Mas na Fábrica de Esperança era um absurdo, eram 24 mil pessoas por dia que eram atendidas lá. Era muita gente. Só o psicossocial lidava com 4.500 adolescentes da região de Acari, Amarelinho, adjacências, Barros Filho, aquilo tudo. Nós tínhamos uma rádio que ia por ondas. No início começou por cabo, depois eu consegui uma concessão para cobrir aquilo tudo. Então era uma fala direta com as pessoas o tempo todo. Era muito intenso. E seus pais eram atendidos, os pais dessa meninada, pelo psicossocial que a gente tinha lá intenso. E houve coisas extraordinárias. Eu sou procurado até hoje por meninos e meninas que se transformaram em médicos, em odontólogos, em profissionais de TI, em cineastas, em teatrólogos, em coisas que a gente oferecia lá e eles foram embora. Mas então, eu estou dizendo isso por quê? Por uma razão, a gente se relacionava com as famílias e, meu Deus, era ali dentro das casas aonde a grande miséria acontecia. As relações ali eram de uma natureza desgraçada. Abusos, como a gente só vê nas piores histórias das religiões do Oriente Médio, mais enlouquecidas e ensandecidas, era o que você via como trato do homem sobre a mulher e sobre os filhos. Então, eu posso avaliar, eu sei de fato o que está acontecendo e o que você vive todo dia, e no que a gente puder ser útil para divulgar. Hoje eu sou quase um velho de 70 anos, daqui a pouco eu estou com 70, mas estou com 66 e não posso sair por aí nesse momento. Mas antes dessa pandemia, todo mês, de 15 em 15 dias, eu fazia alguma incursão e na expectativa de ir a lugares que o meu coração chama de territórios de conflito ou de angústia, lugares que são verdadeiras regiões da sombra da morte, como a Galileia dos gentios, como Mateus nos diz. Então, quando a gente tiver a chance de sair daqui, eu vou pegar a minha mulherzinha e a gente vai dar uma atravessada nesse território de Israel de Acari.